Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas da civilização das Escrituras, a vida de Débora, uma mulher escolhida por Deus para liderar Israel em tempos de grande dificuldade. Uma juíza, Débora, é uma prova viva de que, quando estamos nas mãos do Senhor, não há limites para o que podemos alcançar. Imagine uma época em que Israel estava mergulhado na opressão, sem reis ou líderes visíveis, vulneráveis diante de inimigos implacáveis. Foi nesse cenário que Débora se manifestou como uma chama de esperança, sendo a única mulher mencionada na Bíblia a exercer o papel de juíza em Israel. Mas como ela conseguiu liderar um exército inteiro e vencer inimigos tão poderosos? Vamos descobrir juntos. Queridos, antes de continuarmos, convido você a se inscrever no canal Palavras Vivas, deixar seu like, comentar suas reflexões e compartilhar este vídeo. Você será abençoado e ainda útil para outras pessoas conhecerem essa história transformadora. Para entender a história de Débora, precisamos voltar ao período dos juízes, uma época de transição e caos em Israel. Após a morte de Josué, o povo frequentemente se desviava do caminho de Deus, resultando em ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Esses ciclos são descritos no livro de Juízes, onde encontramos a história de Débora no capítulo 4. Israel estava sendo cruelmente oprimido pelo rei Jabim, de Canaã, e por seu comandante militar, Sísera. A opressão era tão intensa que o povo clamava a Deus pela libertação. É nesse momento que Débora surge. Ela não apenas julgava o povo sob uma palmeira, conhecida como a Palmeira de Débora, mas também era uma profecia que ouvia diretamente a voz de Deus. Débora foi chamada para liderar em um contexto em que a liderança feminina era extremamente rara e desafiadora. No entanto, ela não se intimidou. Quando Deus a chamou, ela respondeu com coragem e obediência, tornando-se um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E aqui, irmãos, surge a primeira lição para nós. Deus não escolhe as pessoas baseando-se no que o mundo considera qualificações. Ele capacita aqueles que Ele chama. Débora não era uma guerreira treinada ou uma estrategista militar, mas ela tinha algo muito mais poderoso: fé inabalável e uma conexão direta com o Deus Todo-Poderoso. E você? Você está disposto a obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando as situações parecem impossíveis? Diga nos comentários: eu confio no Senhor e estou pronto para ser usado por Ele. Permaneça conosco, porque no próximo trecho, vamos ver como Débora liderou Israel para a vitória e o que isso significa para nós hoje. Quer saber como uma mulher se tornou líder de um exército e derrotou inimigos poderosos? Então continue assistindo, porque a resposta vai transformar a sua vida. Diga-nos, o que você faria se Deus o chamasse para liderar em tempos de crise? Escreva nossos comentários e não perca a continuação desta história incrível. A chamada para a batalha. Amados irmãos, continuando a inspiradora história de Débora, vemos que, além de ser juíza e profética, ela também assumiu um papel de liderança militar em um momento crucial. Israel esteve há 20 anos sob a opressão de Sísera, o comandante das forças de Jabim, que possuía 900 carros de ferro, uma força militar esmagadora para aquele tempo. O povo vivia com medo, mas Débora, cheia do Espírito de Deus, foi movida a agir. Débora convocou Baraque, um líder militar israelense, e entregou a ele a ordem divina: reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e enfrentarem Sísera no Monte Tabor. Porém, Baraque, mesmo regularizando a autoridade de Débora, hesitou. Ele disse: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Aqui, irmãos, temos uma lição profunda sobre liderança e fé. Débora não recuou. Ela aceitou o desafio e respondeu com firmeza: certamente irei contigo, porém a honra não será tua, mas de uma mulher, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E assim, Débora demonstrou que sua confiança estava em Deus, não em estratégias humanas. Ela sabia que o Senhor era quem realmente conduzia o exército de Israel à vitória. A estratégia divina. No campo de batalha, Débora e Baraque enfrentaram um inimigo que, humanamente falando, era invencível. Sísera confiava na força de seus carros de ferro e na superioridade de seu exército. Mas Débora declarou a palavra do Senhor: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. E assim aconteceu,
Irmãos, quando Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens, Deus interveio poderosamente. Uma grande tempestade caiu sobre o campo de batalha, fazendo com que os carros de ferro de Sísera inúteis na lama. O exército de Sísera foi completamente derrotado, e ele fugiu a pé, deixando seus soldados para serem consumidos pela espada de Israel. Essa vitória foi um milagre, uma demonstração clara de que Deus estava à frente da batalha. Não foram as armas ou a força humana que trouxeram a vitória, mas a conformidade e a fé na palavra do Senhor. Queridos, reflitam por um momento. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante de grandes desafios? Mas lembre-se, assim como Deus protegeu por Israel, Ele luta por você. Escreva nos comentários: eu confio que Deus luta minhas batalhas. E ainda mais, a história de Débora nos ensina que Deus usa até os mais improváveis para cumprir seus propósitos. Na próxima parte, vamos descobrir quem foi a mulher mencionada por Débora e como ela desempenhou um papel crucial na derrota de Sísera. Então, não saia daí. Continue assistindo para entender como essa história de fé e coragem se aplica à sua vida hoje. Afinal, será que você está pronto para deixar Deus usá-lo de maneiras que você nunca imaginou? A surpreendente derrota de Sísera. Amados irmãos, agora chegamos ao clímax da história. Depois de fugir da batalha, Sísera, o temível comandante, buscou refúgio na tenda de Jael, a esposa de Éber, o quineu. Éber era aliado de Jabim, rei de Canaã, então Sísera acreditou estar em território amigo. Mal sabia que Deus tinha outros planos. Jael recebeu Sísera com hospitalidade, oferecendo-lhe leite para beber e um lugar para descansar. Ele, exausto e confiante, deitou-se para dormir, achando que ali estaria seguro. Mas, irmãos, foi exatamente ali que Deus usou Jael para cumprir sua palavra. Enquanto Sísera dormia profundamente, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo e, com coragem e determinação, cravou a estaca na cabeça dele, matando-o instantaneamente. Assim, a profecia de Débora foi cumprida. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aqui, vemos algo impressionante. Deus escolheu uma mulher extraordinária, que não era uma guerreira, para trazer o estágio inicial. Isso nos ensina que, na obra de Deus, não importa nossa posição ou força, mas sim nossa disposição em obedecer e agir conforme sua vontade. Um cântico de vitória. Após essa vitória extraordinária, Débora e Baraque cantaram um cântico de louvor ao Senhor. Esse cântico, registrado no capítulo 5 do livro de Juízes, é um dos mais belos hinos de gratidão na Bíblia. Ele celebra a grandeza de Deus, que luta pelo seu povo, e exalta a coragem de Débora, Baraque e Jael. Débora declarou: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Esse cântico nos lembra que toda vitória pertence a Deus e que devemos reconhecê-lo em todos os nossos triunfos. Queridos, que inspiração poderosa! Assim como Débora, Baraque e Jael, nós também podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Mas a pergunta que fica é: estamos dispostos a confiar nele mesmo quando os desafios parecem intransponíveis? Aplicação para nossos dias. Irmãos, a história de Débora nos ensina lições profundas que se aplicam perfeitamente à nossa vida hoje. Primeiramente, aprenda que Deus usa pessoas comuns para cumprir seus propósitos extraordinários. Segundo, vemos que a obediência à palavra de Deus é a chave para a vitória. Quantas vezes enfrentamos batalhas que parecem impossíveis de vencer? Talvez haja problemas familiares, dificuldades financeiras ou até desafios espirituais. Mas, assim como Deus interveio para Israel, Ele também quer intervir na sua vida. Declare com fé nos comentários: eu confio que Deus é meu refúgio e fortaleza. E para encerrar este vídeo, amados, lembrem-se de que Deus está chamando cada um de nós para ser luz neste mundo, assim como Débora foi uma luz para Israel. Por isso, inscreva-se no canal Palavras Vivas, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam histórias como esta. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amados, nos encontramos no próximo vídeo. A paz do Senhor.